Boa noite, gente. Prazer imenso estar aqui. Boa noite a nossos amigos e irmãos internautas. É um prazer imenso estar aqui. Primeiro de que tudo, parabenizando a casa por mais um aniversário, né? E também por esse trabalho constante aí pela comunidade. Esperamos que os amigos espirituais nos orientem, nos guiem, para que possamos transmitir para vocês da melhor maneira possível esse bate-papo que trazemos aqui, que é o cuidado com que você pede a Deus. Bom, gente, por que foi que eu fui fazer essa reflexão? Porque quando a gente se aprofunda nos estudos do Evangelho, a gente começa a perceber que a gente faz muita coisa errada. E essa profundidade que a gente vai buscar, né, no Evangelho, a gente descobre que os pedidos que a gente faz, não é Deus que está atendendo diretamente. Ele tem seus mensageiros. E esses mensageiros, cada religião denota um nome para eles. A gente aqui chama de benfeitores, de médiuns, outras religiões chamam de santo, anjo, guias, orixás, mas são todos os mensageiros de Deus que estão ali para nos servir e para nos ajudar. Só que, para que esses mensageiros nos atendam, nosso pedido tem que ser eficaz. Mas muitas vezes, os pedidos que nós fazemos, nós cometemos algumas falhas, alguns erros, e muitas vezes nós pedimos, eu principalmente percebi isso, nós pedimos sem estar preparado, pedimos que já temos, pedimos algo desnecessário, pedimos errado, e não temos ideia do que estamos pedindo. Então, em cima dessa reflexão desses itens aqui, eu comecei a fazer uma análise para que a gente possa fazer essa viagem junto e saber realmente por que devemos ter cuidado quando pedimos algo a Deus. Bom, eu fui lá em Jeremias e diz o Senhor: sou eu que conheço o plano que tenho para vocês. Olha, Deus tem um plano para cada um de nós, tá? Nós não estamos aqui simplesmente para passear, para curtir a vida. Temos algo a fazer. E qual o plano que Deus tem para nós? Olha lá, como Deus é legal. Plano de fazer de nós nos fazermos prosperar sem sentir dor. Essa é a ideia de Deus. Mas aí alguém que está passando por certa dificuldade deve estar pensando, mas por que eu sofro tanto? Pode ter certeza que não foi Deus que está colocando esse sofrimento para ti. Tem um pensamento que eu acho que todo mundo conhece, eu vou iniciar ele aqui, se vocês souberem, vocês me ajudam, tá? Quem não aprende com amor, aprende com a... Então é isso. Deus, ele não coloca. Deus, ele manda sinais através do amor. Aí quando a pessoa não percebe ou não quer perceber, aí o que é que ele faz? Aí não é ele somos nós mesmos. Aí vem a dor. Muitas vezes os sinais vêm através do amor, e muitos dizem o quê? Se conselho fosse bom, era vendido. Você tem nada a ver com a minha vida. Muitas vezes são conselhos que estão chegando para que a gente se oriente, mas a gente não quer. Aí vem a dor. Olha, vou te contar uma coisa, a dor não é ruim. Você já imaginou se você tivesse o dente infeccionado e você não sentisse dor? Só que a dor a gente escolhe o que fazer com ela. Ou a gente pega a dor e transforma em lição, ou a gente transforma em sofrimento. E nós somos craque em transformar a dor em sofrimento. A gente, no decorrer do nosso bate-papo daqui, a gente vai ver como a gente faz isso. Então, toda vez que você for pedir algo a Deus, eu dividi aqui em duas partes. Primeiro, você vai fazer algumas observações e algumas perguntas. E depois a gente vai ver alguns pedidos que a gente faz, tá? Então, primeiro se pergunte, eu estou disposto a lidar com o desconforto que esse pedido trará? Muitas vezes a gente pede as coisas a Deus, mas a gente não está preparado para aquilo. Mas a gente quer. Nessa foto aí, nessa imagem aí, você vê uma pessoa, ela quer ser pai, mas não se prepara para isso. Muitas vezes a gente não vai estar preparado, mas se a gente tiver consciência da responsabilidade daquele pedido, a gente começa já a se preparar. Aí chega nessa situação que o sonho era criar um filho, ter um filho. E aí depois tem que terceirizar para os avós,
para creche, para babá, quando não abandona. Então a gente tem que estar muito ligado com esses pedidos que a gente faz a Deus, né? Isso eu botei aqui, mas pode ser numa profissão. Tem pessoas que ela cuida de pessoas, gosta de cuidar, adora cuidar de pessoas. E aí quer fazer um alinhamento da profissão, que ela cuide de pessoas e vai estudar para ser enfermeira. Mas ela já pensou o horário que uma enfermeira trabalha? Ela já pensou que tem que conviver com a morte todo dia? Então são coisas que são responsabilidade na profissão que ela tem que analisar antes de querer se submeter àquilo. Aí se preparar para isso. Muitas vezes tem uma mediunidade ostensiva e vai trabalhar no hospital onde a energia é muito hostil e não trabalha a mediunidade. E aí a coisa piora mais ainda. Outra coisa, o pedido não vem como nós gostaríamos que viesse, né? Muitas vezes a gente pede as coisas a Deus e vê que aquela bagunça na vida da gente não sabe o que é. A gente só vai ver depois de algum tempo, quando a gente diz, caramba, se não fosse aquela situação, hoje eu não estava assim. Por exemplo, é que muitas vezes, ou nem sempre, sabemos interpretar a resposta de Deus. E aí o que acontece? Vamos imaginar que você está no emprego, que ele está sugando você. Você sabe que você tem capacidade, você estudou, você é um bom profissional, mas o emprego está te sugando, está trabalhando direto, você não é valorizado, aí você faz uma prece para Deus para ele te ajudar. Aí Deus vai lá e diz, bom, vou te ajudar, você merece. E aí ele te demite. Aí você fica louco. Exatamente isso. Por quê? Porque Deus diz, vou fechar essa porta, mas vou abrir essa janela. Mas a gente adora sofrer, né? A gente corre para a porta que está fechada. E não presta atenção na janela que abriu. É isso que acontece muito com a gente. Aí depois que você se liga, aí você começa a botar um negocinho ali, um negocinho aqui, daqui a pouco você desenvolve, aí você vira um empresário. Aí você vai dizer, caramba, se não fosse que eu fosse demitido, eu não tinha conseguido isso. Muitas vezes, agora você sabe por que é que isso acontece, de você não entender os pedidos que Deus te envia? Porque Ele não envia com manual de instrução. Porque o manual de instrução está aí para todo mundo ler, só que a gente não gosta de ler manual de instrução. Deus, quando mandou o Cristo aqui, mandou exatamente para isso. Para nos mostrar como a gente tem que se comportar para entrar no seu reino. Só que a gente não gosta de ler manual de instrução. A gente muitas vezes, a gente que gosta que compra, que vai instalar, que vai montar, que vai configurar alguma coisa que a gente compra, a gente pega e vai fazendo, a gente não gosta de ler manual de instrução. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes você não olha nem a tensão do equipamento. Se está em 210, 220, você vai lá e coloca na tomada, aí você perde o equipamento. É isso que a gente faz com a nossa vida. Muitas vezes a gente perde a existência simplesmente porque a gente não quis ler o manual de instrução que está aí. Que Deus deixou para nós. Outra coisa que a gente tem que se pensar muito. Eu tenho necessidade daquilo que eu estou pedindo? Quanto de nós perde tanta coisa que a gente não está necessitando daquilo? Tem coisa mais prioritária, mas a gente quer aquilo no momento. E o que é necessidade? Lá no meu amigo Aurélio diz o seguinte: necessidade é o essencial para que possamos viver e viver bem. Gente, a gente não precisa de muito para viver bem. Mas a gente acha que precisa. Tá? Por isso que quando Deus nos envia aqui para a Terra, é exatamente com o que necessitamos e com o que conquistamos. Aí você me pergunta, mas como conquistamos? Eu estou chegando aqui agora, não tive tempo para nada. Bom, gente, a gente não pode esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos. E o que é que eu quero dizer com isso? Bom, lá na pergunta 93, fala muito sobre corpo espiritual, nosso perispírito. O que é isso? Bom, nosso corpo espiritual, ele tem vários corpos sutis, e um desses corpos é responsável por imprimir tudo o que a gente faz aqui, seja de bom ou não. Você vai imprimir. Aquelas coisas boas que a gente faz,
é aprovada, e aí o espírito evolui. E aquilo que não é aprovado volta para a gente de novo, para a gente refazer de novo em outras encarnações. É por isso que é interessante você observar, né, quantas pessoas aí você vê trabalhando, se esforçando, em qualquer área, seja na profissão, seja na arte, seja na vida. Quantas pessoas lutando para melhorar a vida do outro, para se melhorar e melhorar a vida do outro. Né? E você vê do outro lado quantas pessoas estão aí envolvidas com vício, com a violência, com a corrupção, envolvidas no suicídio. E aí, o que é interessante? É que quando a gente vê uma criança hoje, com grandes habilidades, uma criança com 3, 4 anos, que pega fazer conta mais rápido que a gente na calculadora, quando você olha aquela criança com 3, 4 anos tocando piano, que parece que já toca mais de 30 anos, aí você diz que é dom de Deus. Não, gente. Esse espírito, ele vem trabalhando há muito tempo. Por que Deus seria esse? E para um dá dons bons e para outros vem com deficiência física, deficiências mentais. Então a gente tem que começar a rever essas situações. Aí você me pergunta, tá, Marcos, então quer dizer que eu só vou viver aqui com o que eu necessito? Não, gente. Sabe por quê? Porque Deus deu para nós o livre-arbítrio para que a gente possamos nos melhorar dentro de nossas necessidades e dos seus ensinamentos. Olha lá, você tem um livre-arbítrio, mas você tem uma cartilha a seguir. Agora, você como tem um livre-arbítrio, você escolhe. Então, a gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo. Porque essa é a nossa responsabilidade. O problema que acontece e que a coisa pega aí é quando a gente confunde necessidade com desejo ou com sonho. Aí a coisa pega. Aí, peraí, mas eu não posso sonhar, eu não posso desejar? Claro que pode. Mas só que para isso você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter fé, vai ter que cumprir algum sacrifício. E uma coisa que é muito importante é o tempo. Interessante disso aí é se você pegar todas as passagens que você vê do Cristo lá no Evangelho, ele sempre está cobrando isso das pessoas, exigindo isso das pessoas. Você vê que a primeira pergunta que ele faz é: o que queres que eu faça? Só nessa pergunta ele já está sabendo que as pessoas querem, realmente, se ela está com vontade de querer aquilo de verdade, se ela realmente tem fé. E no final ele diz: tua fé te curou. Então a gente tem que estar muito ligado nessa situação. Porque se você olhar a passagem lá da ressurreição de Lázaro, quando Cristo chegou lá em Betânia, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. E o Cristo foi lá e pediu para afastar a pedra, mas não mandou ninguém trazer Lázaro até ele, nem foi lá buscar Lázaro, não. Ele mandou que Lázaro viesse até ele. Era o esforço de Lázaro. No caso da mulher adulta, qual foi o esforço que Jesus pediu a ela? Depois que não apedrejaram ela, ele perguntou: cadê os que te condenavam? E ela disse: ninguém me condenou, Senhor. Então ele disse: então vá e não tornes a pecar. Era o esforço que ela tinha que fazer. Vai e não volte a fazer as mesmas coisas que você estava fazendo, porque senão vai voltar para cá de novo. Vai voltar para o erro. E muitas vezes é isso que acontece. E outra coisa é o tempo, né, gente? O tempo é fundamental. Muitas vezes as pessoas vêm aqui fazer um tratamento na casa espírita, as coisas estão funcionando. Mas ela acha que o pessoal aqui, a gente de casa espírita é mágico, né? Usa uma varinha, vai lá e resolve o problema. E não é. As coisas estão funcionando, mas a pessoa quer para ontem. Aí quer atropelar o tempo. E o Emmanuel tem uma frase que ele diz: o tempo destrói tudo que ele não ajudou a construir. Então a gente tem que dar tempo para as coisas, porque isso que a gente tem já vem há tempo que a gente vê. Então a gente tem que se cuidar. Bom, e outra coisa bastante interessante, quando a gente for pedir algo a Deus, a gente perceber ou procurar ver se precisa, é se você tem merecimento. Tem gente que há 3 meses atrás ele vai lá, se matricula no concurso, 3 meses antes da prova. Aí quando não chega no dia da prova, não pegou no livro, vai fazer promessa. Qual o merecimento que essa pessoa tem? E o que é merecimento?
Bom, lá no meu amigo Aurélio diz o seguinte: é aquilo que torna alguém digno de receber por aquilo que fez. Pode ser um prêmio e pode ser um castigo. Para Deus não vai existir castigo, tá? A gente vai ver isso aqui. Então, vamos imaginar que você tem um filho que ele é nota 10. Aquele filho na escola que ele é referência. Vamos imaginar aqui que ele em casa ele é muito bom filho, trabalha, te ajuda, né? Mas ele tem um defeito, como todo mundo tem, né? E você sabe o defeito dele como Deus sabe o nosso. É quando ele pega o teu celular. Quando ele pega o teu celular, ele começa a perder essas responsabilidades todinha que ele tem, essas qualidades. E aí? O aniversário dele está chegando para o mês e ele quer um celular de presente. Merece? Merecer até que ele merece, mas ele tem responsabilidade para ter esse celular? Não tem. Então é isso que Deus fala. Para Deus tem que ter responsabilidade. Se você não tiver responsabilidade, não adianta você merecer. Porque hoje você vê muitas pessoas aí que estudam, se esforça pra caramba, quer ganhar muito dinheiro e não consegue. Porque Deus sabe, se deixar dinheiro na mão dela, vai acontecer o que aconteceu em outras vidas. Vai destruir, ela não está preparada ainda para isso. Então tem que... Aí ela não consegue de uma maneira legal, vai para a maneira ilegal. E aí é que o bicho pega. Então a gente tem que estar muito, muito ligado nessas situações, nesse desenvolvimento que a gente muitas vezes pega seguindo o caminho, e não é o caminho legal. Tá? Bom, vamos ver agora alguns pedidos que a gente faz a Deus, tá? Prestar atenção em alguns pedidos que a gente faz, é bastante interessante. Bom, tem pessoas que fazem pedido a Deus e não tem nem noção do que está pedindo. Quem são essas pessoas? Principalmente aquelas pessoas que fazem prece pronta. Isso não quer dizer, tá, gente, que a prece pronta não tem eficácia. O problema é você saber o que você está falando ali. Muitas vezes as pessoas pegam a prece decorada e larga a orar, até várias vezes a mesma prece, né? Como se isso fosse eficácia, e não é. Portanto, é você prestar atenção na prece que você está fazendo. Por exemplo, como a prece do Pai Nosso é uma prece mais conhecida, que todo mundo conhece, eu peguei alguns trechos dela para a gente dar uma analisada. Pai Nosso que estais no céu. Essa primeira frase aqui fica bastante interessante da gente dar uma analisada. Pai Nosso. Se o Pai é nosso, nós somos o quê? E somos irmãos, né? Nós somos irmãos. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos. Então, nós estamos nos tratando como irmãos. A gente vive falando Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, mas se tratar como irmão, para muitas vezes a gente mostrar que é irmão, tem que acontecer o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Aí todo mundo dá aquela movimentada, daqui a pouco a turma... E Deus não quer isso, Deus quer que a gente sempre esteja atuando. Um em favor do outro. Eu acho interessante é quando tem um jogo de futebol, né? Fica um time de um lado, um time do outro, faz aquela roda, começa a gritar o nome do Pai Nosso, do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. E quando começa o jogo, dá logo uma voadora no outro. Então a gente tem que prestar muita atenção. A outra frase, que estais no céu. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que Deus está em todos os lugares. Mas muito acha que só a religião dele é que salva. E só está na sua religião. E muitos estão aí se matando ou matando por religião em nome de Deus. Então a gente tem que estar muito ligado naquelas palavras que a gente fala no Evangelho. Venha a nós o vosso reino. Ah, que legal você está pedindo a Deus que o reino dele venha até você. Mas o que é que nós estamos fazendo para isso? Quantas coisas a gente ainda vê, ainda escuta, que não combina com o reino de Deus? É o que a gente vê aí. Quantas coisas a gente faz que é incompatível com o reino de Deus? Será que tem espaço em algum de nós para que o reino de Deus entre até nós? É isso que a gente tem que analisar. Me livrar-me das tentações. Mas a gente vai atrás.
Quanto de nós não pode comer alguma coisa, mas tem lá na geladeira? Aí fica aquela tentação, né? Na hora de estar assistindo a novela, assistindo negócio, aquela só pensando na geladeira lá, o que está lá dentro. Se não tiver, velho, mas a gente compra. Então a gente tem que estar muito ligado nessas paradas. Já tem aqueles que pedem errado. Tem alguém aqui que faz algum pedido errado? Alguém pede problema a Deus, por acaso? Não, né? Ninguém pede errado. Quem é que faz esse pedido? Senhor, dá-me paciência. Ai, hoje pelo sorriso aí eu vi que tem muita gente. Gente, esse é um dos pedidos mais errados que tem, você pedir paciência a Deus. Sabe por quê? Porque quando você pede paciência a Deus, você acha que Deus vai te dar paciência ou vai te dar motivo para que tu tenha paciência. Observa um professor, quando ele termina a faculdade de pedagogia, o que é que ele quer? Ele quer aluno, né? Para botar em prática o que ele aprendeu. O médico, quando termina a residência, o que é que ele quer? Doente, para ele cuidar, para ele botar em prática o que ele aprendeu. Se você quer ter paciência, você vai ter que ter alguns problemas para que você consiga resolver, acalmar. Por quê? Sabe por quê? Porque a paciência nasce nas tribulações. Ela não é doada, ela é conquistada. Então, dá um conselho. Se quer ter paciência, aproveita com esses probleminha que a gente tem aí para a gente resolver com eles mesmos. Talvez a gente não precise nem pedir mais. Tá certo? Eu quero ser um ser humano melhor. Quem não quer, né? Mas aí eu vou para aquele primeiro slide que a gente viu, segundo. Será que a gente está disposto para isso mesmo? Porque quando você pede isso, você quer ser algo melhor, você vê que tudo para ser melhor tem que passar por uma situação de melhoramento. E muitas vezes essa situação de melhoramento é doloroso. Porque muitas vezes a gente não quer deixar algo que a gente gosta, mas a gente tem que deixar. Tem alguns que é o vício. Você quer ser uma pessoa melhor, você vai ter que se libertar dele. Mas muitas vezes esse vício é tão gostoso, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Você observa a argila para virar cerâmica, ela tem que passar pela temperatura dos altos fornos. A árvore para virar móveis tem que passar pelos dentes afiados da serra. A pedra brilhante, a pedra bruta, para ela virar brilhante, ela tem que ser lapidada. E nós, como nós precisamos ser lapidados se a gente quer ser uma pessoa melhor. Quanto de nós está disposto a fazer isso da imagem? Chegar na rua e abraçar um mendigo. Mas você quer ser uma pessoa melhor. Então a gente tem que estar raciocinando sobre isso, pensando realmente o que a gente está pedindo a Deus. Agora, tudo que a gente pedir, a gente vai conseguir se a gente quiser. Bom, já tem aquele que pede para aliviar o peso que está carregando. Aí o cara vai lá, já sabe até o versículo, né? Senhor, eu li lá no Coríntios 10:13, que o Senhor não dá o fardo que não se possa carregar. E aí ele vem e diz, será que esse fardo é meu mesmo, Senhor? Pois está pesado por demais. Gente, são pessoas que não compreendem o porquê das dificuldades e acham que é injusto. Gente, será que é o fardo mesmo que está pesado? Ou nós estamos gastando energia com coisas desnecessárias? Hoje a gente tem um vampiro de energia e até os obsessores já estão questionando. Que é esse rapaz aqui? Isso está vampirizando energia e trazendo um monte de doença que a gente não está nem se ligando. A gente está perdendo muito tempo com isso aqui e esquece. E aí quando vai ver o que é preciso fazer para a gente melhorar, está cansado. Aí a gente fica a reclamar. E aí o que é que acontece? É como a gente sabe, né? Vários palestrantes vêm aqui e falam isso, que a gente está no planeta escola. E na escola a gente veio para estudar, não é para brincar. Pode brincar? Pode, depois que assume a responsabilidade, depois que fez a responsabilidade, fez o que tinha que fazer, mas muitos só querem brincar. E aí quando ela sente que está pesada demais, qual é a ideia? Reclamar. Reclamar que não aguenta, que está pesado. É aquele aluno que
tem matéria que ele não gosta, em vez dele estudar, porque ele sabe que aquela é mais difícil para ele, ele quer fugir dela. E aí ele faz o quê? Vou cortar, vou tirar essa matéria do meu... Depois eu vejo o que é que eu faço. Porque o interessante para ele é curtir a vida. O interessante para ele é curtir a vida, é sentir que está na frente. É aquele cara que você bota ele no grupo e ele só dá o nome. Aí todo mundo trabalhando aí, todo mundo carregando a sua cruz e ele está lá carregando a dele só. E aí quando chega... Gente, a gente tem que entender que na escola não se tem prova todos os dias. O que se tem todo dia? Exercício, trabalho. Para quê? Para nos preparar para a prova. E aí quando a prova vem, acontece isso. E aí, como é que eu vou fazer a prova se eu não estudei? E essas pessoas, o que é que ela faz? Ela agora quer arrumar um culpado. Às vezes é o professor, que não ensinou direito, mas ele nunca é culpado. Quando ele não arruma ninguém para culpar, aí ele culpa quem? Senhor, por que deixasse eu cortar? Então, gente, a gente tem que estar muito ligado nesse tipo de situação, porque as dificuldades que hoje a gente tem na mão, a gente tem que analisar, porque pode ser exercício para as provas que virão. E uma coisa que a gente tem que estar ligado é não focar no problema, porque a gente tem que focar na solução. Na escola, se a gente foca no problema, a gente não vai resolver. A gente fica procurando a solução daquele problema. Matemática é assim. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso. Bom, já tem aqueles que pedem o que já tem, tá? E que pedido é esse? Bom, Senhor, me dá a força necessária para superar os momentos difíceis e iluminação para encontrar as soluções. Gente, duas coisas que a gente tem, já nasceu com ela, é força e iluminação, tá? Aí você, eu vou deixar de pedir? Não, calma. O que a gente tem que entender é que se você for lá em... Eita, que... Opa, calma. Bom, se você for lá em João 10:34, vós sois deuses e pode fazer o que eu faço e muito mais. Para que força maior do que essa? Deixai brilhar a vossa luz, está lá em Mateus 5,16. Aí você diz, aí como é que eu faço? Gente, você tem que entender, quando você faz esse pedido, Deus está entendendo o que Ele quer, os mensageiros dele vão atuar. Vamos imaginar quando você vem aqui no centro, você vem, geralmente muitas pessoas vêm aqui atrás de ajuda energética, está completamente, a vibração muito baixa, é semelhante a um carro com a bateria descarregada. Quando o carro está com a bateria descarregada, a gente faz o quê? A gente dá um empurrãozinho, né? Para ele pegar, ou então a gente coloca a famosa chupeta, né? Aqui no Centro Espírita é mais ou menos isso. Quando você chega aqui, quem vai dar... Você aqui dentro, você já está sendo harmonizado, você já está sendo trabalhado para isso. Você já está sendo carregado, mas quando você entra na sala de paz, aos mensageiros de Deus que estão lá dentro, fazendo esse trabalho, eles vão fazer isso, eles vão dar aquele empurrãozinho. Eles vão tirar, vão geralmente, né, a gente tem um passe misto, geralmente é colocando aqueles fiozinhos lá, como se fosse a velha chupeta para te carregar. Você vê quando você carrega o carro, você empurra que ele pega, ele vai embora, não vai com você, com a pessoa empurrando. A mesma coisa aqui, o paciente não vai sair te empurrando, ele vai energizar você, é o que acontece. A mesma coisa acontece com a chupeta, só vai somente te energizar e você vai seguir. O nosso maior problema é que no carro ele tem uma coisa chamada alternador. Para que serve? Para carregar a bateria. Então, quando o carro liga, o alternador entra e fica carregando a bateria. Nosso alternador é o nosso pensamento, é as nossas ações. E muitas vezes a gente sai daqui energizado, o pessoal fizeram um belo trabalho aí, quando chega ali afora, teu carro está preso, está trancado, aí você diz qual foi infeliz, pronto. Mas foi embora, filho. Muitas vezes é uma pessoa que você vai saindo, você encontra a pessoa que você não vai com ela. Sangue de Cristo tem poder. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece.
Então tudo isso você vai perdendo a sua energia novamente. Você vem aqui se recuperar e volta e perde tudo novamente. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então não é deixar de pedir força, de pedir iluminação, é saber como ele está te atendendo. Aí você diz, tá, Marco, mas eu estou na rua. Não tem nenhum passista, não tem ninguém para empurrar. Bom, gente, uma coisa que faz você trazer essa energia boa para você, fazer você aumentar a tua energia, aumentar a tua vibração, é fazer o bem. Gente, quando a gente faz o bem, pelo prazer de fazer, isso é fundamental para melhorar nossas energias. Aí você está sentado na praça lá, pedindo essa força, pedindo essa iluminação, aí os amigos espirituais vão lá e dizem, tome, você não quer melhorar? Aí coloca na tua frente uma pessoa nessa situação. E aí tem duas condições. Primeiro, que está mostrando para você que tua situação não é tão ruim assim. E depois a oportunidade de tu fazer o bem. Aí você diz, caramba, cada menino que eu aparecer agora eu vou ter que pagar um prato de comida. Às vezes não é nem necessário isso. É não humilhar, é fazer uma oração por aquele amigo, é falar, porque muitas vezes as pessoas precisam de uma palavra. Mas a gente às vezes não se comporta dessa maneira, muitos não se comportam dessa maneira. Muitas vezes humilha, muitas vezes a pessoa dá até um trocado para a pessoa desaparecer. Não fez pelo prazer de fazer. Então a gente tem que estar muito ligado quando aparecem as oportunidades da gente levantar nosso astral, da gente melhorar nossa energia, porque a oportunidade tem muita para a gente fazer isso. Só que a gente está na correria do dia a dia e a gente não está percebendo. As coisas que Deus coloca na nossa frente assim, olha, vai contigo, aproveita. E aí, quando você não consegue ajudar essa pessoa, aí os mensageiros dizem, eu acho que ele não leu Mateus 25:35, onde diz assim, quando eu tive fome, tu me deste de comer, quando eu tive sede, tu me deste de beber, quando estava nu, me vestiste, e por aí vai. E nesse momento, um dos discípulos questiona, mas como, Jesus, que eu não me lembro de ter feito isso por ti? Aí ele diz, em verdade vos afirmo, que sempre que fizesse a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, gente, a oportunidade está aí da gente poder melhorar nossa energia, melhorar nosso astral, mas a gente tem que participar, a gente tem que fazer pelo prazer de fazer. Muitas vezes até um bom dia que a gente dá, a gente parece que dá com raiva, né? Ou a gente não dá, a gente quer de volta, né? Porque se a pessoa não responder, a gente já fica chateado. Já não vou mais dar bom dia para esse mais educado. Quer dizer, você não deu, você quis emprestar o bom dia para a pessoa, você quis algo em troca. E é assim que a gente está vivendo. E muitas vezes você não quer mais dar bom dia para aquela pessoa. Quer dizer, o mal educado era ele, agora quem ficou foi você também. Então a gente tem que repensar nessas situações que a gente está vivendo. Bom, gente, todo sofrimento ele vai ter um tempo, né? Ele vai ter uma hora para acabar. E ele só acaba quando a mente desperta. Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Querendo despertar a nossa mente, querendo entender. Né? Como eu falei no começo, o livro está aí, o manual de instrução. É só a gente se debruçar sobre ele. Buscar entender realmente qual é o nosso papel aqui nesse planeta. Quando as mãos trabalham. Então não adianta vir para cá para o centro, estar na igreja, só falando de Deus. Só gritando o nome de Deus e não colocar em prática. É lá como a gente viu lá na frente lá do Pai Nosso. Não adianta você dizer que é Pai Nosso se você não trata os outros como irmão. Então a gente tem que questionar isso com a gente mesmo. Por que eu não estou fazendo? E quando o coração agradece. Gente, agradecer é muito importante. Mas só que nós muitas vezes esquecemos, reclamamos mais do que agradecemos. E se você olhar, por mais difícil que esteja a situação em sua volta, veja quantas coisas você tem para agradecer. Mas a gente está muito ligado em reclamar. Então quem vive a reclamar não tem tempo para agradecer. E uma coisa que você tem que se ligar é que Jesus, o Cristo, ele só vai multiplicar aquilo que você tem.
Ele nunca vai multiplicar aquilo que você falta, porque ninguém consegue multiplicar nada. Está faltando é porque você não tem. Como é que você vai multiplicar? Mas aquilo que você tem, ele multiplica. Mas se você só vive falando que falta, 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 como é que ele multiplica? Você pode observar na passagem do milagre da multiplicação. Ele, quando chegou lá, ele viu aquele mundo da era do gente, ele perguntou o que faltava, não. Ele perguntou o que era que tinha. Aí foi que disseram: tem 3 peixinhos e 5 pães. Ele traz. Alguém achou que era pouco. Gente, o pouquinho que você tem na mão, para Deus, é o começo. E foi aí que ele fez esse trabalho, de multiplicar. Então a gente tem que estar muito atento nisso, agradecer a Deus por tudo que a gente tem. E as dificuldades que a gente está passando, se não foi nós mesmos que criamos. Porque geralmente é. Só que a gente às vezes esquece. Então que a gente tenha essa consciência cada vez mais da nossa importância de estar aqui, de estar passando essas informações para os irmãos que não tiveram condições de vir, de entender cada vez mais, de buscar, não ficar só acreditando no que as pessoas que vêm aqui na frente falam. Vão buscar, vão entender, vão questionar. É assim que a gente vai se melhorando. Como a gente pede, a gente viu aqui, né? Quer ser um ser humano melhor, para ser um ser humano melhor tem que ralar, pai. E aí, para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu fui buscar aqui, após uma sessão matinal de oração, o discípulo perguntou ao mestre: Mestre, todas as orações que o Senhor nos ensina faz com que Deus atenda nossos pedidos? Vou responder a você com outra pergunta. Todas essas orações que você reza irão fazer o sol nascer amanhã? Acho que a pilha está acabando. Claro que não. O sol só nasce porque obedece a uma lei universal. Então, esta é a resposta de sua pergunta. Deus está perto de nós, fazendo o que precisamos, independente das preces que fazemos. E aí o discípulo ficou cheio de dúvida. Peraí, o Senhor quer dizer que nossas orações são inúteis? Absolutamente. Se você não acordar cedo, nunca conseguirá ver o sol nascendo. Não é verdade? Sim. Então, você pode até orar, mas se não prestar atenção no que está pedindo, ou não saber usar o que está recebendo, mesmo Deus estando por perto, atendendo tuas necessidades, você nunca conseguirá notar. Então, muitas vezes você está com o resultado ou a solução do teu problema na tua mão, mas você não consegue entender. Você fica brigando, você fica olhando para o lugar que já fechou o ciclo. Tem ciclo que se fecha, gente. E você quer que o ciclo abra novamente. Muitas vezes, né, tem situação de pessoas que desencarnam e a gente fica pegado ali. É difícil, é uma dor, só que a gente não pode transformar essa dor em sofrimento. A gente tem que entender que todos nós estamos aqui para isso, para um dia aí. Mas a gente muitas vezes fica pegado a esse ciclo que fechou. E muitas vezes tem ciclo que traz um sofrimento para a gente e a gente está reclamando dele quando a gente perde, né, que é o caso do emprego que eu falei. Muitas vezes você está reclamando do emprego, perdeu o emprego, você está chorando atrás do emprego. E não esquece de olhar as portas que pode abrir. Às vezes a gente gasta muita energia, como eu falei, muitas vezes a gente gasta energia com coisas desnecessárias ou com coisas que trazem sofrimento para a gente. E isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento e o nosso conhecimento. Então, que a gente tenha esse entendimento. Espero que essas palavras aqui façam com que a gente consiga refletir e passar para outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui, para que a gente busque cada vez mais esse melhoramento contínuo, todo dia. Muito obrigado a todos. Boa noite.